Ok, vamos lá então. Dia 26 de fevereiro de 2024, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 2, do curso técnico em Informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, vamos lá, vamos dar uma recapitulada aqui. Deixa eu abrir aqui o meu gerenciador de arquivos no painel de controle. Vamos ver o que já fizemos até o momento. Bom, fizemos duas aulas, né? Na primeira aula nós vimos o básico do básico do básico. Eu estou seguindo esse tutorial PHP disponível aqui nesse site, W3 School. Já usamos esse site em outras disciplinas. E na última aula, que nós implementamos esse P2.ph, P2.php, nós implementamos esses códigos aqui, ó. Nós criamos variáveis, falamos da questão da variável, letras maiúsculas e minúsculas terem diferença, implementamos esses exemplos aqui, fizemos os testes, e se vocês me ajudem aí, não me falha a memória, nós paramos nas strings. Isso. E aí, foi exatamente aqui nesse ponto que eu comentei com vocês que na linguagem de programação PHP, essa questão das aspas aqui, nós fizemos testes, ó. Quando eu tenho uma variável, quando eu mando mostrar uma informação entre aspas e eu coloco uma variável lá dentro, ele mostra o conteúdo da variável. Se eu usar apóstrofo em vez de aspas, ele não mostra o conteúdo da variável, ele mostra o $x aqui no caso, que é o nome da variável. Fizemos esses testes. E aqui, quando nós entramos nessa questão das funções que trabalham com string, eu mostrei para vocês o site php.net e falei das funções string. Nós contamos aqui aproximadamente mais de 100 funções, eu acho. Eu pedi para que vocês fizessem uma atividade. Essa atividade ficou com o nome p2x.php, vocês devem ter implementado ela aí na conta de vocês. E nessa atividade p2x.php, você deveria colocar exemplos de pelo menos, acho que 30 dessas funções disponíveis aqui. Certo? Se você fez isso, você já conhece razoavelmente bem quais as funções para trabalhar com string que eu tenho em PHP. Bom, aqui continua falando, nós testamos algumas funções string aqui no nosso exemplo, ó. Nós testamos o strlen, testamos essa função que conta a quantidade de palavras, testamos essa aqui que mostra uma determinada posição de uma string dentro da outra. Foi nesse ponto que nós paramos na última aula. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, copiar, para criar o nosso P3, que vai ser a atividade da aula de hoje. Então, vou criar aqui um novo arquivo, vai ser o p3.php. Nesse P3, eu vou digitar em uma nova aba, vou colar o código aqui, só que eu vou tirar isso aqui. Aula 3 de PHP. Ok. Então, na nossa aula 3, o que a gente for desenvolver na aula de hoje, nós vamos colocar dentro desse arquivo aqui. Bom, então, seguindo aqui, essa parte aqui das funções, nós já fizemos alguns testes, pedi para que vocês fizessem a atividade P2x, vamos ver o que tem de mais novidade aqui, ainda mais funções, ó, continuamos aqui nas funções string, função converte para maiúsculo, converte para minúsculo,
faz o replace, troca dentro de uma string uma palavra por outra, uma frase por outra. E aí tem mais vários exemplos de strings aqui, ó. Eventualmente, vocês poderiam até ter pegado desses exemplos aqui para pôr no P2X, né? Apesar que aqui tem poucos exemplos, né? Vocês viram que aqui tem poucos exemplos. Lá no PHP, que é a documentação oficial, é onde tem todas as funções. Então, já passamos essa parte aqui. E o próximo passo aqui é com relação à concatenação de strings. Aqui nesse tutorial, ele fala que para você fazer a concatenação, o operador que você usa é o sinal de ponto. Então, para concatenar duas strings, você usa o ponto. Aqui no exemplo que ele mostra, ó, tem a variável x, que tem hello, a variável y, que tem o word, e a variável z é igual x.y, $x.$y. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a concatenação do conteúdo dessas duas variáveis, e essa concatenação do conteúdo dessas variáveis é colocado na variável z, e depois ele mostra o conteúdo da variável z. Nós já tínhamos, em exemplos anteriores, visto que a concatenação era feita dessa forma. Então, aqui no tutorial, ele só está reforçando isso. Aqui ele concatena uma variável com uma constante, com outra variável. Aqui, ó, outra forma que ele está fazendo. Isso aqui eu nunca tinha feito, não. Legal, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Como as duas variáveis estão entre aspas... Bom, vamos lá, próximo passo. Aqui ele está mostrando mais função. A função substring pega da variável x um pedaço. Se não me falha a memória, a partir do sexto caractere, os próximos 5. Aqui outra função, substr. Isso aqui tudo vocês devem ter conferido lá na documentação aqui, ó, nas funções string. Vocês devem ter feito testes e estudado essas funções que estão aqui, ó. Por último, falando aqui das strings em PHP. Aqui o que ele está mostrando é o seguinte. Ele quer fazer a atribuição na variável x. Então, eu vou até colocar, eu vou fazer um teste. Vou começar colocando esse exemplo aqui, porque esse exemplo a gente não fez. Então, olha só, vou pegar meu código aqui, ó. Então, eu vou criar uma variável que vai ser... a variável vai se chamar frase do dia. É igual... lá no alto daquele morro tem um pé de jatobá. Toda vez que eu vou lá, dá vontade de cantar. Pronto, tem uma frase, certo? Essa frase está entre aspas. Depois, se eu quiser mostrar o conteúdo dessa frase, já está 150. Será que fica melhor, né? 175, fica melhor para vocês verem. Quero mostrar o conteúdo dessa frase. Então, echo, dólar, frase, dia. Salvou. Bom, aí vamos lá. prof.p3.php. Pronto. Então, aula 3 de PHP. Isso aqui está aparecendo porque nós temos esse H2 aqui na linha 7, ó. Aula 3 PHP, está dentro do H2, então por isso que apareceu com essa letra maior, tá? E a minha mensagem está aqui, ó. Lá no alto daquele morro tem um pé de jatobá. Toda vez que eu vou lá, me dá vontade de cantar. Beleza. Supondo que eu queira colocar pé de jatobá entre aspas. Olha só. Quero colocar pé de jatobá entre aspas. Aí eu tenho um problema. Porque se eu vier aqui no pé de jatobá e colocar ele entre aspas, olha o que vai acontecer. A minha frase, ela estava entre aspas. Então, se eu coloco
essas aspas aqui, ó, o que que vai acontecer? Aqui vai ficar uma frase entre aspas, lá no alto daquele morro tem um espaço. Fechou aspas, terminou. Aí depois ele tem um pé de jatobá aqui que vai dar erro, e depois, entre aspas, outro pedaço. Tá? Então, se eu salvar isso aqui, ó, na hora que eu mandar executar aqui, vai dar erro, quer ver? Olha lá, deu erro na página. Por que que deu erro? Porque o compilador PHP não está entendendo isso aqui, ó. Que diabo é isso? Bom, qual é a alternativa que eu tenho? Eu poderia, em vez de colocar aspas aqui no início e no final, eu poderia colocar apóstrofo, aí eu resolvo, ó. Como eu coloquei apóstrofo, aqui no apóstrofo começa a string, as aspas ficam no meio, e aqui nesse último apóstrofo termina a string. Então, na hora que eu salvar, se eu atualizar aqui, agora deve funcionar. Está demorando. Olha lá, voltou o resultado com o pé de jatobá entre aspas. Que era o que eu queria. Ok? Então, essa é uma alternativa. Colocar apóstrofo. Ok? E aí, aqui dentro, eu posso usar as aspas. Porém, aqui no tutorial, ele está mostrando o seguinte, quando você quer usar aspas e quer que essas aspas não sejam consideradas início ou fim de string, basta você colocar essa barra invertida, ó, como ele está sugerindo aqui. Então, eu vou implementar essa situação aqui para que vocês vejam o resultado. Então, em vez de usar o apóstrofo, eu vou manter as aspas aqui no início e no final. Porém, eu quero falar o seguinte para o PHP. O PHP, essas aspas aqui, eu não quero que você considere elas como final de string. Então, eu venho aqui, ó, e antes dela eu coloco uma barra, e depois dessa aqui eu coloco outra barra. Então, essa barra antes das aspas, ó, veja que essa barra ela é deitada para o lado esquerdo, né? Não para o direito. Ela vai mostrar para o PHP que essas aspas aqui não é para fechar essa que iniciou aqui, ó. Então, na hora que eu salvar, vocês vão ver que agora ele vai continuar mostrando bonitinho as aspas aqui, ó. Aí, ó. Pet de jatobá continua entre aspas, porque agora o PHP não considerou essas aspas como início ou final de string. É isso que ele está querendo dizer aqui, ó, como você consegue fazer um escape de um caractere com barra, tá? E aí ele dá vários exemplos, ó. Você pode usar a barra em todas essas situações aqui, ó. Bom, vamos passar lá para frente, vamos agora falar dos números em PHP. Bom, os números, integer, float, string number, number string, infinito e NaN. Bom, vamos lá. Vamos fazer testes aqui com variáveis. Acho que a gente já fez algumas, mas podemos repetir alguns testes aqui. Então, vamos lá. Eu vou diminuir um pouquinho esse zoom, porque... Deixa eu voltar para 150 mesmo. Bom, então eu tenho aqui, vou criar uma variável, dólar salário gerente é igual 5.690,54. Lembre-se que o separador decimal aqui, quando eu vou especificar o número, o separador decimal padrão é o ponto, tá? Então aqui os 54 centavos está depois do ponto, e não vírgula, como a gente usa aqui no Brasil. Depois a gente vai aprender que dá para fazer essas formatações. Nós temos, inclusive, funções que ajudam a fazer esse tipo de formatação. Aqui, beleza. Ele está falando para mostrar o conteúdo usando o vardamp. Então, vamos usar esse vardamp. Tá, então, eu vou criar 3 tipos. Um inteiro, um com casas-decimais e um string. Bora lá, vamos seguir o tutorial lá. Então, eu já tenho um aqui com casas-decimais. Vou pôr aqui uma outra idade do cliente, que tem 43 anos, um inteiro. E vou colocar um outro, que vai ser... Deixa eu ver o que eu vou botar aqui.
Vou chamar isso aqui de... Poxa, um número entre aspas é um trem tão escroto que eu não sei nem que nome de variável que eu dou para esse troço. Vou colocar um x qualquer aqui, tá? Vou colocar aqui x, variável x é igual... Aí, entre aspas, eu vou colocar o número 345. Veja bem, x tem um conteúdo numérico, 345. Porém, x... O conteúdo de x, apesar de ser número, está entre aspas. E se está entre aspas, nós consideramos como uma string, tá? Então, vamos seguir o exemplo aqui. E ele manda mostrar com vardump as 3 variáveis. Então, eu vou fazer isso. Vou até copiar isso aqui. E no meu exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um echo... Vou colocar um HR aqui, só para fazer aquela separação lá, para ele pôr uma linha para separar as coisas. Então, vamos lá. Vardump salário gerente. E vou repetir esse eco aqui só para... Para estar o HR também. Então, tem salário gerente, tem idade cliente e tem a variável $x, certo? As 3 variáveis. Vamos dar uma olhada para a gente ver o que vai acontecer com esse vardump. Olha lá, ó. Quando eu faço um vardump, ele mostra para mim qual que é o tipo. Tá vendo? Então, quando ele mostra o salário do gerente, ele está falando que o salário do gerente é um float. É um float e está lá, 5.690,54, né? 0,54 centavos. O 43 é um inteiro e o 345 é um string. Então, vejam que, mesmo a variável x tendo dentro dela o número 345, como essa atribuição foi feita com aspas, ela é considerada um número. Tá, e ele fala das capacidades, qual que é a capacidade de um float. Tem algumas funções aqui, ó. E aí, essas funções, eu vou até pegar essa função aqui, ó, isFloat. Vou lá para o manual, vou mandar localizar essa função aqui, porque vocês vão perceber que essa função isFloat, ela é uma função aqui, ó. Nós temos um outro grupo de funções. Pergunta se uma variável está vazia. Pergunta se é um array, se é booleano, se é float, se é int, integer, se é long, ou seja, nós temos uma série de funções aqui, ó, e hoje nós vamos ter uma atividade extra para vocês fazerem com esse grupo de funções aqui, tá? Daqui um pouquinho eu vou liberar, vou até deixar esse link aberto aqui para mim. Eu vou disponibilizar esse link aqui lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, para vocês lembrarem que hoje vai ter o P3, que é essa atividade que eu estou fazendo, e depois vocês vão fazer o P3X, também implementando 10, deixa eu ver, pode ser 15 dessas funções aqui. Vocês vão pegar essas funções no manual, dar uma estudada nessas funções, tentar entender o que elas fazem, escolhe aquelas 15 que você mais simpatizou e implementa exemplos delas no seu P3X, tá? Então, vamos lá, seguindo aqui. Bom, não sei se vocês se recordam, mas quando nós estudamos a linguagem de programação Java, nós fizemos casting lá. Do mesmo jeito que o cast funciona no Java, ele funciona no PHP, ó. Vamos fazer um teste aqui. Vou criar uma variável. Vamos lá.
Vou colocar outro eco aqui, só que eu vou colocar um eco diferente. Vou colocar um eco H3 cast. Cast ou casting? Casting. Vamos fazer casting com PHP. Ponto e vírgula. Dei um Ctrl S para salvar aqui, mas é o hábito. Show. Então, beleza. Como é que funciona o casting em PHP? Eu tenho uma variável aqui, ó, que é float. Então, vamos criar uma variável float também. Variável peso produto é igual, um produto teve o peso de 23 quilos, 452 gramas. 23,452 é o peso do produto. Nós já vimos que quando eu coloco casas decimais, ele fica de que tipo? Float. Mas aí, eu quero fazer um casting. Eu quero transformar esse float num int. Então, vamos ver. Vamos ver como é que faz isso. Então, eu vou colocar aqui que o peso base é igual. Aí eu coloco aqui o int. Esse int é com I maiúsculo? Não. É minúsculo, ó. Int. Então, int de quê? Peso produto. Então, fiz um cache. Lembra que a gente fazia isso no Java também? Então, o peso base, ele tem que ser int. Mas o peso bruto é float. Então, o que eu estou falando para o PHP? PHP pega peso bruto, converte para int e coloca para mim na variável preço base. E aí depois eu vou mandar mostrar eco peso do produto. Vou concatenar aqui, ó, na frente. Peso produto. Concatenar com peso base igual, 2 pontos, né? Peso base, 2 pontos, peso base. E aí eu vou mostrar. Vou mostrar aqui o que tem dentro da variável peso bruto e o que tem dentro da variável peso base. Lembrando que para a variável peso base, nós pegamos peso bruto e fizemos um cache no formato int. Salvou, atualizou. Então, olha lá o cache. Vamos ver como é que funciona o cache. Peso bruto, 23,452. Peso base, 23. Na conversão para int, 23,452 virou 23. Aí, será que quando eu faço o casting, há algum tipo de arredondamento? Aqui, se a gente olhar, ele simplesmente desprezou o 452. Mas na matemática, a gente sabe que quando acontece um arredondamento, esse 4 aqui, ó, se eu vou desprezar as casas decimais, o arredondamento é para baixo, correto? Então, para fazer esse teste, a gente está essa dúvida, eu vou botar um 8 aqui, ó. Então, agora o peso do produto é 23,852. Para mim saber que se nesse cache aqui para int, ele vai para 24 ou se ele vai manter 23. Salvou. Atualizou. Atualizou. Ah lá, ó. Então, no caching, qual a conclusão que a gente chega? No caching, ele simplesmente despreza as casas decimais. No cache para int, tá? Tenho um float com 3 casas decimais, 852. Pego essa variável peso produto, faço um cache para int, ele simplesmente despreza as casas decimais e na variável peso base ele leva só a parte inteira do número. Correto? Concordam com essa conclusão? Então, depois podem fazer aí os próximos testes de caching que vocês quiserem para testar as outras eventuais dúvidas. E aqui, exatamente no item caching do tutorial, ele mostra aqui, ó, converte para string, converte para int, converte para float, converte para booleano, verdadeiro ou falso, converte para array, etc, tá? Aqui, ó,
Eu vou até implementar um exemplo desse aqui para que vocês vejam a diferença, tá? Aqui ele está mostrando uma conversão para string. Ele está fazendo um cache para string. Tá certo, entendi agora, porque a atribuição em PHP, ela faz meio que um caching automático, mas esse string aqui vai transformar o tipo da variável. Então, olha só o que ele está fazendo. Ó. Vamos entender, eu vou copiar exatamente o mesmo exemplo, tá? Esse exemplo aqui está bem interessante, eu vou copiar ele para que vocês entendam. Vamos lá, vou colocar ele aqui no meu código. Vou chegar isso para frente. Pronto, então vamos entender. Criei uma variável A com valor 5, consequentemente, ela é do tipo integer. Criado a variável B com valor 5.34, automaticamente ela é float. Variável C com a frase, vou mudar aqui para o FTM. O FTM, consequentemente, está entre aspas, elas é string. Variável D recebeu verdadeiro, consequentemente ela é booleana. Variável E recebeu null, consequentemente ela é nula. Aí, é feito um cache em todas essas 5 variáveis, colocando a variável A é igual caching para string da própria variável A. Então, nesse exemplo, ele pega a própria variável, atribui ela a si mesmo, fazendo um cache para string. E aí, o vardamp vai mostrar para a gente qual que é o resultado desse procedimento aqui nas 5 variáveis. Lembrando que são 5 tipos de variáveis diferentes. Ó. Vamos testar isso aqui. Eu só vou fazer o seguinte. Nesse eco aqui, ó, depois de mostrar o peso base, eu vou botar um ponto e vou botar, entre aspas, aqui um HR para ele dar uma mudada de linha também, tá? Então, vamos lá. Atualizou. Aqui, ó. Mudou de linha. Então, ó, string 5, string 5.34, string UFTM, string 1 e string 0. Vamos lá, vamos recapitular aqui. Ficou tudo junto? Ficou aqui na frente, né? Bom, aqui dá para a gente ver, ó. 1, 4, 4, 1, 0. Tá, então, quando é integer com o valor 5, o que ele fez? 5. Converteu para string, simplesmente colocou o 5 entre aspas, mas continua o valor 5, mas agora um valor 5 entre aspas como sendo uma string. Depois, o float, que é 5.34, convertido para string, ele continua sendo 5.34, porém entre aspas, porque ele se transformou numa string. O string, que já era string, não mudou nada, continua lá, ó, o FTM entre aspas. O booleano, que era verdadeiro, ao ser convertido para string, ele virou 1. E aí, vou fazer um teste aqui para vocês verem que interessante. Se verdadeiro é 1, falso é o quê? Vamos ver, ó. Troquei. D é um booleano, só que em vez de ser verdadeiro é falso. Vou salvar e vou atualizar e vamos ver o que vai vir no lugar desse 1 aqui, ó. Veio nada. Tá vendo? Aspas, aspas. Então, você já sabe. Se você fizer um cache de um booleano para string, se for verdadeiro, vem 1. Se for falso, vem nada. Ó, mudei de novo, veio para 1. Certo? Se é verdadeiro, vem 1. Se for falso, fica aspas, aspas, não fica nada. E o último é uma variável E, que foi criada com conteúdo null. Null significa vazio, significa que não tem nada lá dentro. Se eu faço a conversão disso para string, qual que é o resultado que a gente tem? Aspas, aspas. Null é nada, e aí ele converte para string, fica aspas, aspas. Ok? Bom, vamos para o próximo? Essa é a parte do cache. Aí, ó, tem os testes aqui para integer.
Vamos lá. Aqui ele tem integer, float, string, booleano e null. Tudo convertido para int. Vou copiar esse exemplo aqui, vamos fazer o teste desse cara agora. Só que cadê o float? Float não, o vardump, né? Aqui ela não coloca o vardump para mostrar para a gente, nós vamos ter que colocar a gente. Vou colocar isso aqui, copiar, vou levar lá para o nosso código. Lembrando, gente, que depois, quando encerrar a aula, eu vou página a página para vocês darem os prints aí, tá? Então pode relaxar aí que eu vou liberar esse tempo para vocês fazerem os prints. Vamos lá, então. Aqui nesse exemplo, nós temos as variáveis novamente, A, B, C, D, E, F, G. E aí tem int, float, string, tem 3 tipos de string aqui, ó. Começa com número, começa com a letra K, depois começa com a letra H, com número, sem número, o verdadeiro e o nulo. Convertendo tudo para float, ó. Vamos fazer o vardump aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, gente, só por uma questão de facilidade, até para na hora que vocês forem fazer o print, eu vou colocar isso aqui, ó, tudo na frente um do outro, porque eu ganho espaço aqui, tá? E aí na hora que vocês forem copiar, fica uma quantidade menor de linhas, mais fácil para que vocês possam copiar e digitar depois aí na conta de vocês. Vou fazer o mesmo aqui nesse vardump. Vou tirar esse comentário está lá no tutorial, não precisa ficar aqui. Tirar um pedaço disso aqui, vardump, e vardump. Posso até deixar eles juntos assim, ó. Vamos lá, aqui agora nesse exemplo para float. A, B, C, D, E e F. E tem o G ainda, né? Vai ter que caber tudo aqui. Vou tirar os espaços que estão sobrando aqui. E aí cabe. Pronto, deu. Tem do A até o G. E agora eu vou fazer o vardump aqui. Vamos lá, vardump para A. A. B. C. D. E. F. G. H. Pronto, o vardump para todas as variáveis. Eu só vou mais uma vez colocar aqui um eco HR aqui para dar uma separada nesse negócio. Aliás, HR, não, vou fazer esse aqui, ó. Eu fiz o eco aqui do cache, vou fazer um eco agora do caching para float. Então, vou mostrar que a gente está fazendo um cache de float aqui. Vou copiar esse cache aqui e vou colocar ele aqui antes, que é um cache para string. Para aparecer lá que a gente está... O resultado do cache para string. Fizemos o cache para string, vamos salvar esse negócio. Vamos ver o resultado disso? Do float. Deixa eu atualizar aqui para a gente ver o que aconteceu. Então, o cache para string está aqui. 5534, FTN 1 e 0. Isso aqui a gente já tinha visto. A única coisa que acrescentou aqui foi essa mensagem aqui para a gente identificar. E o cache do float? Vamos analisar ele agora? Então, vamos lá. Então, o primeiro cache que a gente fez, tinha uma variável A que valia 5, consequentemente ela era do tipo integer. Ao fazer um cache do A, que é integer, para float, colocando no próprio A, a gente obteve o quê? 5, ó. Só que um 5 agora no formato float, tá?
Depois, nós pegamos a variável b, que já era float, com o valor 5.34, e fizemos um float, um casting de float para float, meio sem sentido isso, né? Porque já era float, não tinha necessidade desse casting aqui. Mas vamos ver o que aconteceu com a variável b. Ela continua float com o conteúdo 5.34. Depois, nas variáveis C, a variável C, ó, 25 quilômetros. Tem uma frase aqui dentro. C é uma string. E aí, a variável C, a gente faz um cache para float dela. O que aconteceu com ela? Ela ficou só com 25. Ó. Ela desprezou o resto da frase que tinha lá dentro. Mas agora do tipo float também, né? A variável D, ó, que não começa com número. Então, veja o que aconteceu. Se uma variável string começa com número, ele aproveitou esse primeiro pedaço, que era um número, e deixou lá na conversão um cache para float. O resto, que não era número, espaço e essa palavra, ele desprezou. Agora, quando a variável começa com palavras, com letras, ele despreza tudo e não pega nada. Tanto é que ficou aqui um float, ó, um 0. Na conversão, ele falou, ixi, isso aqui não é um número, vou botar 0 lá. Depois, o próximo é uma string também, sem conteúdo numérico nenhum, só com a palavra hello. Então, vamos ver aqui na letra E, ficou 0 também. Depois, o booleano verdadeiro, no cache, aqui do F, para float, aconteceu exatamente como no outro caso, ele ficou 1, porque era verdadeiro, certamente se eu colocasse falso, ele vinha sem nada. Vamos testar? Então, o F que está verdadeiro, se eu trocar para falso, vamos ver o que vai acontecer. Aqui no float 1, vamos ver o que vai mudar. Ah lá, veio 0. Mudou, tá vendo? Então, aqui o falso e o verdadeiro no float fica 0 ou 1. E o G, que é null, ficou o quê? Ficou null. Eu pulei algum? Não, né? Ah, tem um H aqui. Que H que é esse que eu pus aqui, gente? Porque o exemplo acaba no G aqui, ó. E eu, no entusiasmo do Ctrl+C, Ctrl+V, pus um H aqui. Era aí que esse H fez confusão aqui, ó. Porque esse H é esse null aqui, ó. Esse H que não existia, tá vendo? Que apareceu um null. Mandei mostrar um troço que não existe e falou que é null. Então, na realidade, ó, recapitulando, esse casting aqui do G, ó, o G, que era null, quando a gente faz o cache para float aqui, ó, ele fica com 0, ó, quer ver? Olha lá, o 0. Então, uma coisa que é nula, se eu faço um cache para float, vira 0. Ok? Isso aqui parece chato. É chato, parece não. É chato para caramba. Mas isso é importante numa linguagem de programação. Porque linguagem de programação, o que você mais faz é manipulação de variáveis. Dependendo do tipo de relatório, de algoritmo que você está criando, você tem cálculo, você tem fórmulas matemáticas, e se você não ficar atento a isso aqui, se você não ficar atento aos tipos das variáveis, às vezes você fala assim, poxa, mas não estou entendendo, esse relatório está calculando o valor errado, mas a minha fórmula está certa, mas o valor que está saindo está errado. O que está acontecendo? Às vezes você está com uma variável int, e você tenta fazer um cálculo matemático nessa variável com casas decimais e não dá certo, ele perde esses valores decimais e isso interfere no seu cálculo e o valor dá errado. Então você fica batendo cabeça ali, você não consegue entender. Você olha para a fórmula que você implementou no seu algoritmo. A fórmula está correta, as variáveis estão certinhas, mas o valor no final sai errado. Muito provavelmente o problema vai ser porque tem variável que é int, outra é float, e está dando essa incompatibilidade, você não está percebendo esses detalhes do tipo da variável, e no final o valor sai errado, e você fica ali 5 horas procurando o bug no software e não acha. Então, eu sei que isso aqui é chato para chuchu, mas é importante você entender essas diferenças, porque, de repente, pode ser o fio da meada que você precisa para achar um erro que você tem no seu algoritmo. Certo? Bom,
Vamos voltar aqui no casting. Nós vamos hoje, na aula de hoje, nós vamos parar no casting aqui. Na próxima aula a gente começa nessa parte aqui da matemática, tá? Bom, relembrando, na atividade da aula de hoje, vocês vão fazer esse P3, que eu vou deixar para vocês fazerem os prints agora. Pode começar, ó, da linha 1 até 24, pode fazer o print. E, além desse P3, vocês vão fazer o P3x.php, que vai ser aquela página que eu vou mostrar daqui um pouquinho. Fizeram esse primeiro print das primeiras 24 linhas? Salvou em algum lugar aí? Então, vamos agora, da linha 25, até o final. 25 a 48, que é a segunda parte do nosso algoritmo. Pode fazer o print? Ok? Joia. Se vocês quiserem fazer um print, eu acho que é até mais fácil. Faz o print aí, ó. É esse item aqui do site php.net que vocês vão ter que fazer o p3x.php. Dessas funções que tem aqui, vocês vão testar, tentar aprender o máximo delas e fazer um exemplo com 15. Faça um exemplo com 15 aí no P3x. Fechou? Alguma dúvida? Então, pau na máquina aí, mãos à obra.